doutrina que tem a caridade como bússola. Uma filosofia que propõe a lei de causa e efeito como explicação para os males humanos. Uma ciência iluminada pela fé. Estamos falando do Espiritismo. Queridos amigos, é com renovada alegria que nos encontramos. O programa Transição, a visão espírita para um novo tempo, traz um tema que é do maior interesse para todos nós. A ressurreição e a reencarnação na Bíblia e no Espiritismo. E esse tema, a pedido de muitos de vocês, esse tema vai ser abordado pelo nosso querido Severino Celestino, que está novamente aqui no Transição. Obrigada pela tua presença, Severino. Eu que agradeço a oportunidade e também o carinho dos nossos telespectadores, que a gente tem recebido muitas informações, muitos e-mails, e nós estamos aqui no bom sentido para fazer aquilo que Jesus sempre nos pediu. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E, como eu disse, o tema, agora é a minha primeira pergunta para você. Ressurreição e reencarnação na Bíblia, eles são sinônimos ou são coisas diferentes, Severino? Embora muita gente, muitas vezes, tome como sinônimos, mas são coisas completamente diferentes. O hebraico chama Terriat Hametim, que é o que eles chamam de ressurreição dos mortos. Mas, ao mesmo tempo, a própria Bíblia fala do Guigul Neshamot, que é um princípio que tem no judaísmo, na língua hebraica, que Guigal é rodas e Neshamot é plural de almas, seria o giro a rodas da alma, que os gregos chamam metempsicose, e que tem muitas passagens na Bíblia com essas diferenças de ressurreição e de reencarnação, e que Kardec batizou com o nome de reencarnar, voltar a habitar, o espírito imortal volta a habitar a carne. Daí ele deu o nome de reencarnação. E de onde vem esse conceito de ressurreição na Bíblia? De onde vem? Vem de um princípio do profeta Daniel, capítulo 12, versículo 2. Daniel, ele sofreu a influência, ele estava no cativeiro babilônico, mas ele sofreu a influência dos termos, dos conceitos que já existiam dos povos antigos, dos egípcios, dos sumérios, dos babilônicos, dos hindus, que os egípcios diziam, por exemplo, que os seus reis morriam, mas não putrefaziam-se, não se decompunham, e daí porque eles enterravam os seus reis com os seus pertences, com a ideia de que eles iam ter uma vida após aquela, só que uma vida física, que na verdade não é assim que acontece e não é assim que a Bíblia fala. Mas Daniel fala, muitos dos que dormem no pó despertarão. E a partir daí, esse conceito foi tomado como se fosse uma ressurreição física. Mas, na verdade, o próprio Paulo muda totalmente esses conceitos. Na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, quem quiser ler, ele fala só exatamente da diferença entre ressurreição, do ponto de vista de que se acreditava naquela época. Então Paulo passa isso bem a limpo, não deixando dúvidas com relação que nós temos um corpo material e um corpo espiritual. E no seu livro, quer dizer, se a pessoa quiser se aprofundar nesse tema, que livro seu essa pessoa pode se aprofundar? Eu li, adorei esse trecho todo onde você aprofunda, tem páginas e páginas falando sobre Daniel. Nós fizemos 8 capítulos só sobre reencarnação nessa obra chamada Analisando as Traduções Bíblicas, onde nós usamos conceitos bíblicos e conceitos de Kardec. Sim. E Kardec faz realmente uma diferença muito importante e que não deixa dúvida com relação ao que seja ressurreição na Bíblia e o que seja reencarnação. Daí a minha próxima pergunta. Então, do seu ponto de vista, à luz do Espiritismo,
como são esses conceitos da Bíblia e do Espiritismo? Muito bem, vamos começar com Kardec, né, Vamos. que é o nosso mestre lionês. Kardec diz assim, que ressurreição é a volta de um espírito ao mesmo corpo que parecia estar morto. Ou seja, nós temos vários casos de ressurreição no Evangelho e até no Velho Testamento. A ressurreição do filho da viúva de Sarepta, feito por Elias, que o menino parecia estar morto e Elias o ressuscitou. Aí é ressurreição. Kardec fala no seu Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, ele coloca isso bem didaticamente, de uma forma muito compreensível, quando ele diz assim, a ressurreição é a volta daquele espírito que parecia estar morto, o que acontece, por exemplo, com o filho da viúva de Naim, Lázaro, e tantas outras passagens que nós temos, Talita, o filho do chefe da sinagoga, a filha do chefe da sinagoga, todos realizados por Jesus. Pareciam estar mortos, que Jesus até dizia assim, ele não está morto, a menina dorme. Tá certo? Havia sempre uma ideia de que aquele corpo ainda não tinha sido, o espírito ainda não tinha sido separado totalmente dele. Então, esses casos, nós entendemos e aceitamos, como Kardec fala, como ressurreição. Só que a reencarnação é diferente. A reencarnação é a volta de um espírito, porém em um outro corpo. Nós podíamos até citar o caso de Elias, que viveu lá no tempo dos reis, está lá no capítulo 17 do livro dos reis, falando da história de Elias, o grande profeta daquela época, e que o judeu chama Hanavi Hagadol, ou seja, o profeta, o grande, Elial, né? Elias, o grande profeta. Elias voltou como João Batista, porém não ressuscitado, mas reencarnado. Então, João Batista, como Jesus diz lá em Mateus 11:13, é o Elias que devia voltar, que os profetas falavam disso. Elias voltou, mas não como Elias. O espírito de Elias no corpo de João Batista. Muitas pessoas dizem que Jesus não falou nada de reencarnação. O que você tem a dizer sobre isso, Severino? Eu começaria dizendo que Jesus nunca negou a reencarnação. E se ele nunca pregou reencarnação diretamente, é porque a reencarnação, Jesus era judeu. E no judaísmo, as correntes ortodoxas do judaísmo, a corrente assídica, todos aqueles judeus que você vê de chapéu, capa preta, peotes, que são aqueles cabelos trançados, que são verdadeiros seguidores da Torá, todos eles são reencarnacionistas. Então Jesus não viria, a sua missão na Terra não era pregar a reencarnação, embora ele nunca tenha negado. Pelo contrário, ele teve muitas oportunidades de negar e dizer que não existia, porque as perguntas que faziam a ele denotavam que as pessoas que faziam tinham plena convicção da reencarnação. Senão não teriam perguntado, quando Jesus vem lá em Cesareia de Filipe, com seus discípulos, pergunta, quem dizem os homens que eu sou? E os discípulos respondem, um diz que tu és Elias, Jeremias, ou alguns dos profetas. Ora, Jesus só poderia ser Jeremias, Elias ou alguns dos profetas reencarnado. E Jesus não negou absolutamente, não disse em nenhum momento, não acreditem nisso, isso não existe. Quer dizer, Jesus foi muito direto no objetivo que ele veio, que foi trazer uma mensagem consoladora, uma mensagem nova. A reencarnação faz parte dos princípios judaicos e que Jesus, primeiro, como judeu, não podia negar. E segundo, o objetivo dele não era pregar, porque já era consubstanciado. Eu me lembro bem que o meu professor de hebraico perguntou uma vez para mim, eu perguntei para ele se ele era reencarnacionista. Ele disse, com certeza eu sou. Eu digo, mas o senhor acredita mesmo na reencarnação? Porque até então eu não tinha tanta certeza com relação a isso. Ele disse, quem precisa acreditar é você. Eu tenho absoluta certeza. Olha só. E nós judeus acreditamos porque está na Torá. E o que está na Torá, ninguém discute. Portanto, Jesus não viria falar mais desse conceito, que já é um conceito que, inclusive, os fariseus, que ele combateu tanto assim as ideias dele, eram os verdadeiros defensores do Guigu Neshamot, que é a transmigração ou as rodas da alma. Portanto,
o objetivo maior de Jesus não era pregar a reencarnação, porque já era um conceito consubstanciado. Mas ele também nunca negou. E quando ele fala que João Batista é o Elias que devia voltar, ele está sendo taxativo de que a reencarnação existe. Porque o profeta Malaquias disse que ia enviar, eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. E Jesus disse, desde o reino dos céus tem sido tomado de assalto desde os tempos de João Batista. E se vocês querem saber, é ele, o Elias, que devia voltar. Então Jesus textualmente confirmou, embora não tenha sido o objetivo dele, mas ele pregou sim. Não diretamente, mas indiretamente, ele pregou reencarnação. E as pessoas às vezes se incomodam muito, porque nós trazemos esses conceitos, vamos dizer assim, defendemos pela racionalidade que eles representam, pela justiça divina que eles representam. E eu sempre digo, não sou eu que estou criando reencarnação, não é você que está criando reencarnação, não foi o Espiritismo que criou reencarnação. A reencarnação é a criação de Deus. É a misericórdia divina que dá chance para que a gente se recupere daquilo que a gente cometeu de desatino no passado. E, portanto, não é uma questão de crença, de aceitar ou não aceitar. Mesmo porque, crendo ou não crendo, vamos todos reencarnar assim mesmo. Porque é uma chance, é a única maneira de a gente entender a justiça divina é através da reencarnação. Não tem outro princípio. Severino, outro ponto que me tocou muito é a questão da reencarnação ser olhada por um ponto que você trouxe, que é a questão de assumir a própria responsabilidade e não colocar em terceiros, colocar fora de mim a responsabilidade da evolução. Fala um pouco mais sobre isso, Celestino. As pessoas às vezes colocam que o fato de acreditarmos na reencarnação, a gente está negando que Jesus morreu por nós. Sim. Ou que a morte de Jesus foi em vão. E nós espíritas não falamos absolutamente disso. É bom que fique claro que espiritismo também é evangelho. E tem bases no evangelho. Sim. E Jesus trouxe para nós esclarecimentos para que a gente reencarne menos, porque a gente vai descobrir que todo o bem que eu fizer, eu estou fazendo a mim mesmo, assim como todo o mal que eu fizer, eu estou fazendo a mim mesmo. Então não é Jesus que vai assumir a responsabilidade dos meus erros. Sou eu que, conhecendo a mensagem dele, que é libertadora, que ele deixa para nós, quando ele diz assim, eis que eu vos deixo um mandamento novo. É bom lembrar que Jesus não faz pedido nessa hora. Ele deixa uma ordem. Mitzvah em hebraico, mandamento, é ordem. Ele conhecia o mandamento da Torá, que está lá no Levítico 19, 18, que diz assim, ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Quer dizer, é uma ordem vinda da Torá para a humanidade como um todo. Jesus não, ele veio, fez, mostrou como se faz e aí depois ele deixou a ordem. Vocês, eu vou deixar uma mitzvah ou um mandamento novo para vocês. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É como se fosse assim, a Torá mandou amar a Deus e ao próximo. Eu vim e mostrei como se faz, agora não tem mais desculpa. E como não tem desculpa, eu não vou fazer mais nenhum pedido a vocês. Eu vou deixar uma ordem. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, Jesus não disse assim, não precisa amar ninguém não, que eu já salvei todo mundo. Absolutamente. Até quando a filha a esposa de Bartolomeu, de Zebedeu, desculpe, a mãe de Tiago e João, pedir a ele, Senhor, quando estiveres no teu reino, coloca meu filho a um lado, Sim. Tiago a um lado e João ao outro. Jesus, o que foi que ele disse? Ele deu uma resposta desconcertante, porque ele disse, mulher, você não sabe o que você está pedindo. Nenhum deles está preparado para beber o cálice que eu vou beber. E quanto a sentar à minha direita e à minha esquerda, não cabe a mim decidir. Olha aí. Mas é meu Pai que está no céu. E qual é a ordem do meu Pai que está no céu? Que sejamos melhores, que façamos a nossa parte bem feita. Porque só assim nós chegaremos, só assim nós cresceremos. E se não tiver oportunidade numa só, ele diz em João 5, 28 e 29, quem fez o bem, ótimo, chega a Deus. Mas quem não fez o bem, que fez o mal, vai ter uma oportunidade de passar por um julgamento, pela prisão da carne, cumprir os débitos, aí sim, todos irão ao meu reencontro. Eu acho que essas informações de Jesus são fantásticas. Todos nós temos chance. Não se perderá nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou. Mas essas ovelhas precisam trabalhar para fazer a sua parte, para poder se reencontrar com Ele.
E assim vamos terminando o programa de hoje. E você que acompanha o programa Transição, espero novamente por você no próximo programa. Até lá!